russos e suas máquinas voadoras. A nova ordem mundial, da Segunda Guerra Mundial, ela acontece exatamente logo após cair a segunda bomba em Nagasaki. E nesse meio tempo, o que acontece? Os Estados Unidos tentam, de qualquer forma, fazer... São tão bonzinhos, que quando acaba a Segunda Guerra Mundial, eles tentam implementar a Operação Drop Shot. O que é a Operação Drop Shot, Rô? Bem, o comandante em chefe dessa coisa seria o LeMay, General LeMay, não sei se é Taylor LeMay, eu não me lembro direito. Tá? A Operação Drop Shot significava o seguinte: era um conluio entre a Inglaterra e os Estados Unidos, tendo a França como coadjuvante, em que eles, imediatamente, a vitória, eles lançariam 300 bombas nucleares e mais 30 mil bombas convencionais sobre mais ou menos 200 alvos em cerca de mais de 100 cidades da Rússia. O objetivo era acabar com praticamente 90% do potencial industrial deles só de uma vez. Isso foi aprovado no Conselho de Segurança, NSC 30, sobre a política de guerra atômica. Por que isso não aconteceu? Só Kurtz LeMay, se não me engano. Kurtz LeMay, eu acho. Um débil mental, um doente mental, um psicopata. Tá? Ele que comandou os ataques a Hiroshima e Nagasaki. Ele teve um monte pegou muita fama por causa disso. E ele teve o maior prazer do mundo, porque ele era um doente mental. Ele organizou o SAC, o Strategic Air Command, que é o Comando Aéreo Estratégico, tá? Pronto para fazer isso. A ideia de lançar todo o inventário nuclear contra a Rússia, no começo foram mais de 70 cidades, depois 100, e tinha alvos chineses também. Ele calculava que ninguém tinha a capacidade militar da SAC, tá? O Strategic Air Command, que ele comandava. E ele tentou de todas as formas fazer isso. Eles tentam isso até que os Estados Unidos descobrem que a Rússia também tinha uma bomba atômica. E aí a porca torce o rabo, volta para dentro do... e todo mundo acaba voltando para casa. Isso era o que os americanos queriam. Como eles são bonzinhos, como eles são amantes da liberdade, né? Que maravilha, que bom, é tão bom, tão bom. Agora, você, para entender disso tudo, você tem que entender o que ocorreu. Ocorreu que a Rússia lançou sua bomba atômica. Só que sua bomba era muito pesada. E como era muito pesada, ela precisava de um foguete maior, um impulsionador, o que este nobre e desajeitado rapaz fala que é o delivery. Uma coisa é ter a bomba atômica, outra coisa é ter a capacidade de entregar. E o que acontece? A Rússia tem o maior gênio de todos os tempos, que se chama Sergei Pavlovich Korolev. Korolev é o cara. Ele sofreu um expurgo de Stalin em 1939 por algum problema, mas ele é o pai do programa espacial russo. E em 1957 ele cria a sua obra-prima, o Semirka R-7, que vem a ser o primeiro ICBM. Mas ele tinha vários defeitos, e como ele tinha vários defeitos, ele foi usado para a estratosfera. E em 1957 ele fez um lançamento de aproximadamente 6.000 quilômetros e virou assim o primeiro ICBM. Mas as conquistas russas não param por aí no campo aeroespacial. Em outubro de 57, eles lançam o satélite Sputnik, pois os Estados Unidos lançam o Echo, né? Mas eles lançam isso. E 3 de novembro, apenas um mês depois, eles lançam a cadela Laika aos céus. E continua por aí.
Em 12 de abril de 1961, nós temos Yuri Gagarin dizendo que a Terra é azul, coisa contestada pelos terraplanistas até hoje. Parou por aí? Claro que não. Em 1963, o voo orbital mais longo até aquele momento é feito. 5 dias orbitando. E, ao mesmo tempo, a primeira cosmonauta que, se não me engano, fez aniversário hoje ou ontem, que é a Valentina Tereskova. Em 18 de março de 1965, temos o primeiro passeio espacial com Alex Leonov, só que em 14 de janeiro de 1967, Alexei Leonov, Korolev morre. Korolev morre em 67, se não me engano, 66 e 67. Mas não para por aí. No dia 19 de abril de 71, a Soyuz se torna a primeira estação espacial a receber 3 astronautas durante 3 semanas. Em 1986, a Rússia consegue inaugurar a Mir, com 30 metros de largura, quase 20 de comprimento e quase 30 de altura. A estação orbital funciona durante vários anos, atendendo a toda a demanda. Toda a demanda é feita dali. Isso daí é um pequeno histórico aeroespacial. A Rússia não foi à Lua. A Rússia não optou por não gastar esse dinheiro necessário para outras coisas, porque aquilo não provava nada a ninguém, muito menos colocar um homem ali. Era fazer isso? Era. Era possível fazer isso? A Rússia nunca se pronunciou. A Rússia não fala pouco. Quer dizer, o chinês fala menos ainda. Mas a Rússia fala pouco. É da onde vem aonde a Rússia coloca os Estados Unidos de pato. Como eu falei, lá até os torpedos voam. Há 65 anos, 64 anos atrás, 65 anos atrás, 64 anos atrás, ainda não fez 65, a Rússia lança o sistema SA-2. Para quem não sabe, o SA-2, usando seus mísseis S-75 Divna, fazem o primeiro abate de um teste. Isso foi feito a 20 quilômetros de altitude. 3 mísseis V-750, lançados de um sistema S-75, chamado Ghideline, pela OTAN. Ele é para alta altitude, grande velocidade, já com um sistema eletrônico avançadíssimo para a época. E depois da sua implementação em 1957, se tornou o sistema de defesa mais empregado da história. O seu grande feito aconteceu exatamente sobre a União Soviética, quando uma bateria de S-75, usando um V-750VN 13D, mais novo, de maior alcance e maior altitude, pegou o U-2 em 1960 e derrubou essa aeronave pilotada por Gary Powell, que ficou, se não me engano, 10 anos preso, que foi quase isso, ou isso. E, para quem não tem conhecimento, ele também foi para Cuba na crise dos mísseis. E também, para quem não sabe, abateu outro U-2 lá, outro avião espião, esse pilotado pelo Rudolf Anderson, que no dia 27 de outubro de 62 foi fazer umas fotinhos em Cuba, foi fazer uma de lambe-lambe e por lá ficou. Durante a Guerra do Vietnã, os S-75 defenderam Hanoi, Haiphong dos ataques dos Estados Unidos. Houve uma licença para produtos locais. E esses são os pais do sistema Buk 125, do sistema S-200, do sistema S-300, do sistema S-400 e do outro mundo S-500. Segundo os ucranianos, eles mesmos teriam abatido um A-50, do qual pode mostrar um pedaço de nada, com um S-200 ucraniano, que na realidade é soviético. Isso é o que eles dizem. Provar, até agora ninguém provou nada, mas isso é o de menos. E a Força Aérea da Ucrânia, todo o sistema ucraniano, nos últimos dias, nos últimos meses, a única coisa que restou foi o Kursk e a garganta. Vamos contar mentira, tá? Porque vamos contar história. Porque quem não tem dinheiro conta história.